Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 245. Reavivando o amor pela volta de Cristo. Estamos estudando então a segunda carta de Pedro e nós estamos meditando no capítulo 1, então, desta carta maravilhosa que Pedro escreveu para nós, né, para os cristãos de todas as eras, para que eles lembrem e que tenham uma ardente expectativa e um amor, né, pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é domingo e nós temos ainda, por enquanto, um dia nublado. Nós vamos então terminar o capítulo 1, como nós falamos ontem. Nós vamos ler então dos versículos 16 a 21, que diz assim: a superioridade da palavra de Deus, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda, nos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não segundo fábulas engenhosas inventadas, mas nós mesmos fomos os testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada esta palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Os últimos versículos, então, do capítulo 1, refere-se à certeza da vinda de Cristo em glória. Pedro fala primeiramente da certeza e do seu testemunho apostólico, né? Que ele foi um testemunha ocular. E a certeza, então, desta palavra profética. O apóstolo Paulo uniu, então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento para exortar os leitores desta carta a apegar-se, né? Aferrar-se ao seu testemunho. O seu testemunho é baseado em fatos reais, não em fábulas inventadas, como ele mesmo fala. Não é mito, como o povo estava falando. Paulo escreveu essa carta para esta igreja porque o povo estava falando que tudo que o apóstolo estavam ensinando era mito, era fábula. Então, ele se deu a conhecer aos seus leitores o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está então se referindo a acontecimentos específicos. Aqui ele fala, né, quando ele esteve com o Senhor no Monte da Transfiguração. E lá ele foi um testemunha ocular, ele, Tiago e também João. E ele fala então do poder e a vinda que compõe então uma figura de linguagem que significa a vinda em poder, porque ele viu, né, a transfiguração ocorreu, né, eles viram então como o reino de Deus. Em Mateus 16, 28 nos diz assim, Jesus diz: em verdade vos digo, que há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passará pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, a transfiguração prefigurou a vinda de Cristo em poder para reinar sobre toda a terra. Então, Pedro, Tiago e João foram testemunhas oculares daquele momento quando Jesus estava, então, no Monte da Transfiguração e recebeu a visita, né,
de dois homens importantes do Antigo Testamento. As palavras de Jesus, em ler Mateus 16, 28, eles se cumpriram, então, em Mateus 17, de 1 a 8. Pois antes de morrerem os 3 apóstolos, viram o Filho do Homem na glória do seu reino vindouro. Então, Pedro dá provas da transfiguração. Nós vamos ver, então, Mateus 17, de 1 a 8. Mateus 17, de 1 a 8. Vamos ver o que aconteceu para que você possa entender, então, por que Pedro está falando isso. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles o seu rosto, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, aí ele está falando, né, que ele viu o poder e a glória do Filho de Deus. E eis que lhe apareceram também Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: seria bom estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo então, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus e disse: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Então nós vemos aqui o apóstolo, então, falando que ele viu a glória e o poder de Jesus, né? Então, foi unido ali num mesmo instante, tanto a velha aliança como a nova aliança. Então, prefigurando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as palavras de Jesus, elas se cumpriram, pois antes de morrerem, 3 apóstolos viram o Filho do Homem na glória do seu reino vindouro. Então, Pedro, ele dá provas da transfiguração, um testemunho visual. Os apóstolos foram testemunhas oculares da majestade do Senhor. João declara em 1 João 1,14, ele diz assim: vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, mais uma vez, um testemunho ocular da transfiguração. Então, viu aqui, é testemunha de que ele viu a glória como a glória do unigênito do Pai. Então, eles não foram só testemunhas visuais, mas eles também foram testemunhas auditivos, pois viram da parte de Deus, né, quando a nuvem luminosa os envolveu, esta voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esta expressão audível de honra ao Senhor Jesus veio da glória excelsa, ou seja, da nuvem de glória resplandecente, a Shekinah, que simbolizava então a presença de Deus, né? Lembra quando a nuvem descia no tabernáculo, né, no Santo dos Santos, e num grande estrondo, grande luz, então eles sabiam que Deus estava presente. E a última prova, então, da transfiguração foi o testemunho presencial, né, de Pedro, João e Tiago. Então, aqui Pedro fala no primeiro versículo, no versículo 18 dessa carta, ele fala assim: Pedro fala de Tiago e João. Ele enfatiza que eles ouviram a voz de Deus claramente quando estavam com o Senhor no Monte Santo. Por fim, Pedro acrescenta: estávamos com ele no Monte Santo. Já no versículo 19,
nós temos então esta expressão, assim tanto mais confirmada a palavra profética, né? Daquilo que os antigos profetas falaram, quer dizer que os profetas do Antigo Testamento haviam predito a vinda de Cristo em poder e grande glória. E os acontecimentos, então, no Monte da Transfiguração confirmaram as profecias. Na Transfiguração, então, os apóstolos tiveram a oportunidade de vislumbrar a glória vindoura, né? A glória do reino vindouro de Cristo Jesus. As palavras proféticas vindas de Cristo dizendo a Pedro que devemos, então diz Pedro, devemos atender, né, a esta palavra profética, ou seja, fazer nascer em nosso coração até que se clareie como a estrela da alva em nossos corações. Então ele fala que essa palavra profética da vinda de Cristo, da vinda do reino vindouro de Cristo, nós devemos nos apegar a ponto de que ela clareie o nosso coração, trazendo luz. A palavra profética, então, do Antigo e do Novo Testamento é como uma candeia, né? Então está falando, as profecias da vinda de Cristo é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso ou sombrio nesse mundo. Então, mas aonde que vai brilhar isso? Ele fala que brilhe em nossos corações como seus leitores. Essa grande expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia que clareia indica o final presente hoje da igreja. A aparição da estrela da alva retrata a vinda de Cristo para buscar então os seus santos. Essa passagem nesta carta mostra, portanto, que nós devemos ter esta palavra profética acesa como uma candeia em nossos corações, sempre em nossas mentes. Nós devemos guardar em nossos corações para não sermos temerosos, nem inseguros, nem medrosos nesse mundo hostil, pois ela será como uma candeia neste mundo em trevas, até que a presente era chegue ao fim e Cristo então venha nas nuvens para buscar os seus fiéis e levá-los então para o seu lar celestial. Pedro então termina esses versículos, o capítulo 20 e 21, enfatizando que as escrituras são provenientes de Deus e não de seres humanos. Ela é divinamente inspirada. Nenhuma profecia, diz ele aqui, das escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profeta foi dada por vontade humana, pois homens santos falaram da parte de Deus e falaram então pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia toda foi inspirada por Deus de Gênesis a Apocalipse. E terminamos então este capítulo, e que assim seja, que esta verdade que diz Pedro, apegue-se a essa verdade, que o nosso Cristo virá, que o seu reino se manifestará na terra e que isso possa acender no seu coração, para que nós possamos então viver seguros daquilo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. E é muito importante, eu tive a oportunidade de estar no Monte da Transfiguração. É algo assim sobrenatural você conhecer esses lugares proféticos onde o nosso Senhor passou. Deus abençoe você e até amanhã.